Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa terça-feira, começa agora. Pela primeira vez na história do país, um presidente em exercício é denunciado por corrupção. Especialistas discutem as consequências da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Ele diz que não há provas e avalia processar Rodrigo Janot. 14% da população hoje tem mais de 60 anos. O número é o dobro do começo da década de 90 e tende a aumentar. Por isso, cuidar da saúde é tão importante. Em meio à crise em Brasília, só um item deve ser aprovado na reforma política. Adivinhe qual? Uma dica, envolve dinheiro, muito dinheiro. A União Europeia aplica a multa recorde ao Google. A empresa é acusada de favorecer as próprias ferramentas de busca nos serviços de internet. Até pouco tempo atrás, costumava dizer que o Brasil era um país jovem. Na década de 60, eram um pouco mais de 3 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Hoje são mais de 20 milhões, mas não adianta apenas viver mais, é preciso viver bem. E os exercícios físicos nessa fase da vida melhoram a saúde física e mental. E sempre é tempo de começar. Cabelo branco não é desculpa para sedentarismo. 5 vezes por semana, seu Carlos corre 15 quilômetros. Aos 74 anos, sobra disposição para esse economista aposentado. Eu estou me preparando para São Silvestre. Eu estou preocupado em viver bem, ter uma qualidade de vida, né? 14% da população hoje tem mais de 60 anos. O número é o dobro do começo da década de 90 e tende a aumentar. Por isso, cuidar da saúde é tão importante. Dona Valentina também se esforça para não ficar parada enquanto o tempo passa. Tenho que sair logo de manhã, que é para começar o dia já com energia, né? E vontade de continuar. Fazer exercício ajuda a repor a massa muscular que naturalmente se perde com o processo de envelhecimento do corpo humano. Mas é preciso tomar cuidado, porque na terceira idade o risco de lesões também se torna maior. Nessa academia, os alunos com mais de 60 anos são obrigados a apresentar laudo médico antes de ingressar na malhação. Os treinos elaborados pelos professores também são específicos para a terceira idade. A recomendação, sim, a musculação, o alongamento, um treino moderado e procurar fortalecer bem a musculatura, somente a lombar, né, que o idoso acaba tendo muito acidente. Doniara frequenta a academia há mais de 10 anos. Hipertensa, ela sofreu um acidente vascular cerebral quando se submetia a um cateterismo. Ficou internada, mas graças aos exercícios, teve uma recuperação mais rápida. Não digo para você que eu goste, que eu adore academia, não. Mas se eu não venho, assim, o meu corpo sente falta e eu acho assim que é muito necessário. Eu venho assim contente, porque saio daqui me sentindo muito bem. Outras notícias nacionais: casa, lancha, joias e carros de Sérgio Cabral vão a leilão. Empresas que organizaram eventos para skatistas em São Paulo serão multadas por antecipação do horário do deslocamento dos participantes até o centro da cidade. Pelo menos 6 skatistas foram atropelados por um veículo na Rua Augusta. Segundo a Prefeitura da capital paulista, os skatistas saíram da Avenida Paulista e desceram a Rua Augusta em direção ao Vale do Anhangabaú, no centro da cidade, antes do horário combinado, quando a via ainda não estava interditada para carros. O motorista que atropelou os skatistas se apresentou à polícia e disse que acelerou por medo de ser agredido. Imagens de câmeras de segurança mostram alguns skatistas batendo no carro, que eles pensavam ter invadido irregularmente o passeio. Vereadores de Curitiba fazem hoje a segunda votação do pacote de ajuste fiscal da Prefeitura. A votação acontece novamente em um local para concertos por medida de segurança. Durante a primeira votação ontem, houve protesto de servidores municipais que entraram em confronto com a polícia. As 4 medidas do ajuste fiscal proposto pela Prefeitura de Curitiba suspendem promoções e mudam o regime de previdência do município, além de alterar outras regras do funcionalismo, o que provocou a reação dos servidores. Justiça Federal do Rio de Janeiro autoriza leilão de 14 milhões de reais em bens do ex-governador Sérgio Cabral. Entre os bens estão uma casa em um condomínio de luxo na praia de Mangaratiba, avaliada em 8 milhões de reais, um iate de 4 milhões de reais e joias, além de outros bens. Parte das joias compradas por Cabral e pela mulher Adriana Anselmo continua desaparecida. Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela polícia mostram a ex-governanta do casal tentando vender parte das joias de Adriana Anselmo em uma loja.
Uma atualização sobre Curitiba. Os 4 projetos de lei do pacote de ajuste fiscal da Prefeitura foram aprovados agora há pouco em segundo turno e agora dependem da sanção do prefeito Rafael Greca para entrarem em vigor. Vou falar do seu bolso agora, falar de economia. Falta pouco mais de um mês para acabar o prazo de saque das contas inativas do FGTS. De acordo com a Caixa, cerca de 8 milhões de trabalhadores ainda têm dinheiro para sacar. A repórter Vanessa Lorenzini está na superintendência da Caixa aqui na capital e vai dar algumas dicas de como fazer esse saque. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Os trabalhadores que ainda têm dinheiro nas contas inativas do FGTS podem sacar até o dia 31 de julho. Depois disso, as regras antigas voltam a valer. Eu converso agora com o Clayton Rosa Carneiro, que é superintendente regional da Caixa. Boa tarde, Clayton. Como é que fica depois que acabar esse prazo? Bem, volta à regra antiga, as pessoas que não sacaram o dinheiro voltam para suas contas de fundo de garantia. E eles podem sacar, conforme a regra antiga, com a demissão sem justa causa, na aposentadoria, no uso da casa própria, enfim, tudo vale como antes. E para ninguém perder esse dinheiro, o trabalhador precisa necessariamente vir a uma agência para realizar esse saque? Os valores até R$3.000, as pessoas têm a opção de fazer a opção de crédito na conta, para aqueles que têm conta na Caixa. Valores acima, realmente eles devem se dirigir à Caixa e no guichê de Caixa. E se não quiserem deixar o dinheiro na Caixa, ele faz a sua transferência via TED eletrônico para outro banco. E quem tiver qualquer problema pelo site em consultar esse saldo, deve vir a uma agência? Aí sim, se tiver ainda alguma dúvida com relação às informações do site, ele traga seus documentos na Caixa, a carteira de trabalho, identidade, rescisão contratual, enfim, toda a documentação que comprova aquele vínculo empregatício e venha até a agência. Clayton, muito obrigada pelas suas informações. Aldo. Obrigado, Vanessa, pelas informações. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, a gente traz a repercussão da primeira denúncia de corrupção contra um presidente em exercício no país. E mais, a União Europeia aplica multa milionária ao Google por favorecer as próprias ferramentas de busca nos serviços de internet. Saúde, educação, comportamento, política, economia. Seja qual for o assunto, JC Debate. Esperamos você de segunda a sexta-feira, 12:30. E você pode participar da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Carnes selecionadas, atendimento especial, encontros marcantes, onde os grandes negócios acontecem, porque celebrar é preciso. Para nós, churrasco é mais que tradição, é arte. Churrascaria Vento Aragano, a arte de fazer churrasco. Avenida Rebouças, 1001, Jardins. O ser humano passa pelas mais profundas mudanças dos últimos séculos. Em poucas décadas, passamos a viver de forma completamente diferente. Passamos a viver em Terra 2. Com Maria Fernanda Cândido... Que Terra 2 é essa? E Jorge Forbes. Novas formas do acontecer humano. Toda terça, 10:30 da noite, um novo aspecto da nossa atual realidade é apresentado e discutido. Conheça e venha habitar Terra 2. Aqui na TV Cultura. Dedos vestidos de pessoas olham para a gente. Dedos vestidos com roupas características de cada região brasileira cantam e dançam. Dedo vestido de baiana canta olhando para a câmera. Fundos coloridos de acordo com as cores da bandeira do Brasil. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Cultura do Amazonas pega bem em todo lugar. Próxima sexta, o maior evento folclórico da região norte do Brasil. No coração da maior floresta tropical do planeta. Festival de Parintins 2017 na TV Cultura. Dias 30 de junho, 1 e 2 de julho. Ter cultura. Pega bem.
começando o Prelúdio 2017. Que prazer começar mais uma temporada do único concurso de música clássica da TV brasileira. Teatro cheio, começando essa temporada de 2017. E esse ano nós temos muitas novidades. Não sei se eu vou contar agora. Não, acho que eu não vou. Nossa primeira eliminatória, nós vamos conhecer os 4 primeiros candidatos da disputa. Bruno, Marcos, André e Robson. Jovens talentos, muita emoção e expectativa. Prelúdio 2017. E agora vamos começar. Estreia dia 2, logo após Samba na Gamboa. Terça. Vamos, Máximo. Você precisa se alimentar. É que eu preciso. Coitado do tio Máximo. O que mais falta acontecer? Você veio assistir o nosso ensaio? Agora eu tô tendo que assistir o ensaio da sua banda. Em homenagem ao meu pai, hein? Não. Refazer, repetir, recriar a festa. Relembrar, reviver, refazer a barra. O seu pai foi embora, rapaz? Terça, logo após Terra 2. Máximo e Confúcio. Estamos de volta. O preço da arroba do boi caiu, a maior queda em 20 anos. Mas aqui, na outra ponta, o consumidor está difícil perceber alguma redução nos preços. Toda semana, o seu Romildo vem ao supermercado comprar carne. Ele só não anda satisfeito com o preço. Tá caro. Pelo que eu ganho, tá bem caro. E olha que de janeiro a maio deste ano, o valor médio da arroba do boi gordo caiu 7,5%. Passou de R$ 148,72 para R$ 137,70. A maior queda dos últimos 20 anos. Esse é um reflexo dos desdobramentos da Operação Carne Fraca, deflagrada no dia 17 de março. Seguida também pelas delações da JBS na Lava Jato. E mais recentemente, pelo embargo dos Estados Unidos à carne fresca brasileira. Mas o consumidor final ainda não viu muita diferença na hora de pagar. Baixa de preço. Até agora, não. Embora o consumidor ainda não tenha percebido a queda nos preços, os açougues da capital paulista já estão comprando mais barato. Só resta saber se a redução no valor da carne chegará às prateleiras. O gerente deste supermercado na Zona Oeste de São Paulo garante que os preços já estão menores por aqui e calcula uma recuperação de 5% nas vendas desde o início da crise no setor. Talvez da semana que vem o preço volte a cair também mais um pouco, caindo a gente já repassa para o consumidor e aí nós começamos a aumentar as vendas sim no açougue. A médio prazo, porém, a notícia não é boa. O preço da carne mal começou a cair e deve voltar ao patamar de alta. É a previsão que faz este economista da Fundação Getúlio Vargas. Se a remuneração para esse bezerro está ficando menor agora, ele tende a produzir menos bezerro. Só que se eu estou produzindo menos bezerro hoje, significa o quê? Que daqui a 18 meses, 24 meses, eu vou ter o quê? Menos boi gordo. Só que se eu tiver menos boi gordo daqui a 18 meses, lá no final do ano, no Natal de 2018, essa carne pode estar mais cara. Pela primeira vez na história, um presidente da República no exercício do cargo é denunciado pela Procuradoria-Geral da República aqui no Brasil. A denúncia contra Michel Temer por corrupção passiva foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Para o Procurador-Geral da República, os R$ 500 mil que estavam com Rodrigo da Rocha Loures, flagrado e preso pela polícia, eram para Michel Temer. A Procuradoria pede que o presidente seja condenado por corrupção passiva, perda da função pública ou mandato eletivo e que indenize os cofres públicos em R$10 milhões. Isso demonstra o quão frágeis são as instituições aqui no Brasil e, principalmente, como que está avançado esse processo de uma relação promíscua, né, entre o poder econômico e o poder político também. No documento, Janot diz que revela-se hialina, ou seja, clara, a atuação conjunta de Loures e Michel Temer. Segundo o procurador, Rodrigo Loures representava os interesses de Michel em todas as ocasiões em que esteve com membros do grupo JEF, que detém a JBS. Através de Loures, Temer operacionalizava o recebimento de vantagens indevidas em troca de favores com a coisa pública. O Palácio do Planalto divulgou que não falaria sobre a denúncia, mas Temer
se manifestou de forma indireta. Ninguém duvide, nossa agenda de modernização do Brasil é a mais ambiciosa de muito tempo. Tem sido implementada com disciplina, com tenacidade, com sentido de missão. Não há plano B, há que seguir adiante. Portanto, nada nos destruirá, nem a mim, nem os nossos ministros. A denúncia foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, que deve enviá-la à Câmara. Lá, ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça e vai ao plenário. Se 2/3 dos deputados votarem a favor, o processo volta para o STF, que julga o recebimento também em plenário. Se todo esse processo for aceito, o presidente Michel Temer se torna réu e é afastado por 180 dias do cargo. As articulações do Planalto para barrar a denúncia no Congresso já começaram. O titular da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados pelo Solidariedade, deputado Major Olímpio, crítico de Temer, foi substituído pelo partido à revelia para dar lugar ao suplente favorável a Temer, deputado Áureo. Outras substituições do tipo devem ocorrer. E a base aliada negocia a indicação do relator da denúncia na comissão. Como o governo tem maioria ainda tanto na Câmara quanto no Senado, se isso for discutido hoje, provavelmente o governo obtém uma vitória. É por isso, inclusive, que a estratégia do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que é um aliado do Michel Temer, é votar essa questão o mais rapidamente possível. A Procuradoria deve apresentar mais uma denúncia contra Temer nos próximos dias. Já está com o Janon um relatório da Polícia Federal que apresenta indícios de que Temer, o dono da JBS, Joesley Batista, e o ex-ministro Gedel Vieira Lima cometeram crime de obstrução de justiça ao participar ou incentivar pagamentos da JBS ao ex-deputado Eduardo Cunha em troca do silêncio dele. Há uma consciência agora maior na sociedade brasileira do fenômeno da corrupção, os efeitos que o fenômeno da corrupção tem, e ao mesmo tempo que nós queremos dar um basta nisso. O presidente Michel Temer disse que vai processar Rodrigo Janot por, segundo Temer, apresentar denúncia sem provas. A imprensa internacional também destaca a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer. O inglês The Guardian diz que ela é um duro golpe contra um líder impopular e a estabilidade no maior país da América Latina. O New York Times destaca que a denúncia vem apenas alguns dias depois da publicação de pesquisa que atribui a Temer 7% de aprovação popular, o índice mais baixo para um presidente em 30 anos. Para o Washington Post, os aliados de Temer no Congresso, que devem avaliar a denúncia, terão de decidir se manterão apoio ao governo e enfrentarão as consequências tóxicas disso nas eleições do ano que vem. A edição digital do francês Le Monde classificou de altiva a postura de Temer horas antes da apresentação da denúncia, quando declarou que nada o destruirá. O italiano Corriere della Sera, depois de informar sobre a denúncia, diz que o presidente Michel Temer indicou poder provar sua inocência. No espanhol El País, nem os dois presidentes brasileiros que sofreram impeachment nos últimos 25 anos passaram por uma situação parecida. O argentino Clarín complementa. Outro relatório da Polícia Federal concluiu que Temer tentou obstruir a investigação e não comunicou às autoridades sobre as manobras corruptas informadas por Joesley Batista, da JBS, e isso pode suscitar novas denúncias da Procuradoria-Geral da República. A gente fala sobre liberdade e a luta pela democracia. Se estivesse vivo o Vladimir Herzog, o Vlado completaria 80 anos. Torturado e morto pelo regime militar, ele se tornou um símbolo da luta pela liberdade no país. Para a família e para quem se inspirou no seu legado, hoje é dia de celebrar a sua memória. A memória de Vlado vai muito além da morte trágica e do período histórico da ditadura. Aqui nessa praça, que leva o nome dele, a arte na banca de jornal e a escultura feita por Elifas Andreato inspiraram o seu Luiz, jardineiro, a conhecer a vida do ex-refugiado que encontrou no Brasil abrigo contra a ameaça do nazismo. Ele sai de um país, né, pelo nazismo. Aí chega no Brasil, depois que ele conquista alguns sonhos, né? Aí ele é interrompido por causa dessa maldita ditadura. Em outubro de 1975, Vladimir Herzog era o diretor de jornalismo da TV Cultura. Era também professor do curso de jornalismo da Escola de Comunicação e Artes da USP, a ECA.
Ele foi assassinado pelos agentes do DOI-CODE, órgão de inteligência e informações do Exército, em 25 de outubro de 75, depois de se apresentar voluntariamente para prestar esclarecimentos sobre a atividade jornalística que exercia. Um inquérito militar registrou oficialmente a versão falsa de que Vlado havia se suicidado. Seu assassinato mobilizou a sociedade pelo fim da tortura e do regime repressivo. Vlado se tornou um símbolo de luta. A nossa busca por justiça, verdade, pela farsa que tentaram montar e a luta que a gente sempre teve para que a verdade fosse contada. Democracia, que eu acho que o ato ecumênico na Praça da Sé, do dia 31, né, organizado por Dom Paulo, Henry Sobel e James Wright, é o marco do processo de redemocratização do Brasil. Então, acho que essas coisas todas e direitos humanos que abraça tudo isso. 40 anos se passaram e ninguém foi punido. Em maio, na Costa Rica, a Corte Interamericana de Direitos Humanos começou o julgamento pela prisão, tortura e morte de Vlado. O governo brasileiro sustenta que a lei da anistia brasileira já anulou os crimes cometidos durante a ditadura e também que o crime contra Vlado já prescreveu. Os argumentos finais do caso foram entregues agora, mas o resultado ainda deve demorar alguns meses. A família espera que a corte condene o governo brasileiro e que esse veredito seja usado para rever a lei da anistia. Por mais complexo que seja o sistema, a gente tem que usar as ferramentas desse sistema para mudar o sistema. Isso era o meu pai, né? Usar o pensar, usar as ideias, usar seus valores de ser humano, né? E buscar espelhar a sociedade nesses valores. Para o coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, a impunidade no passado incentiva a prática de tortura recorrente no Brasil. E isso deveria ser uma preocupação de toda a sociedade. Temos esse paradoxo, a persistência da tortura numa era democrática. Então a situação é grave. Por mais que nós achamos que muitas vezes a lei deve ser cumprida na sua integridade, não é? Isso não implica em arbitrariedade, não implica em usar instrumentos condenados, não é? Pela legislação internacional de proteção dos direitos humanos. Nós temos uma tarefa e uma dívida com essa sociedade que é, de fato, instalar o Estado de Direito. Quando a gente vai para as notícias internacionais, a gente começa com a multa bilionária que a União Europeia impôs ao Google. A União Europeia anunciou uma multa recorde de 2 bilhões e 400 milhões de euros ao Google por favorecer o comparador de preços Google Shopping no serviço de buscas. A acusação é de que a empresa beneficia os próprios mecanismos e, com isso, prejudica os concorrentes. O Google concentra 90% das buscas europeias na internet. A empresa disse que vai recorrer da decisão. Chegou ao fim a guerrilha armada das Farc. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia completaram ontem a entrega das armas a uma missão da ONU, como parte de um acordo de paz que pôs fim a mais de 50 anos de conflitos. Em comunicado, as Nações Unidas disseram que foram entregues mais de 7.000 armas. Algumas continuam com guerrilheiros em 26 acampamentos até o dia 1º de agosto, quando se inicia a transição para transformar o grupo em uma formação política. Com o armamento serão construídos 3 monumentos pela paz, um em Havana, Cuba, local das negociações, outro na sede da ONU em Nova York e o último na Colômbia. A Suprema Corte norte-americana deu aval ao decreto do presidente Donald Trump que proíbe a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de 6 nacionalidades de maioria muçulmana. Até que se delibere sobre o caso, cidadãos da Síria, Líbia, Iêmen, Irã, Somália e Sudão só poderão ir ao país se provarem relações autênticas com pessoas ou entidades nos Estados Unidos. A mesma regra serve para refugiados. A decisão da Suprema Corte foi considerada uma vitória de Trump, que havia sido derrotado em instâncias inferiores. E chegou a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Boa tarde. Salve, Aldo. A gente vai falando direto com o futebol, direto do futebol para o Calcio, para o futebol italiano. Após a insatisfação dos torcedores, os donos da Fiorentina, o clube italiano da primeira divisão, eles estão colocando o time à venda. Vamos ver essa história.
Em comunicado publicado no site oficial, os proprietários da Viola anunciaram que estão dispostos a negociar o clube, devido à insatisfação dos torcedores. Eles ressaltaram que só irão negociar o time de Florença com um florentino verdadeiro. A Fiorentina pertence desde 2002 à família de empresários italianos Della Valle, que vem sendo contestada há semanas pelos fãs da equipe de Florença. O anúncio vem em um momento em que a Viola poderia perder o meio espanhol Borja Valero, um dos ídolos da torcida. Nos últimos anos, os donos não conseguiram segurar peças importantes do elenco como Cuadrado, Jovetic e Marcos Alonso. Mas, apesar da insatisfação da torcida, os resultados recentes não chegam a ser desastrosos. Nos últimos 4 anos, a pior colocação da Viola foi uma 5ª posição, além de estar presente nas últimas 3 edições das Ligas Europa. Na temporada 2013-14, a Fiorentina chegou na final da Copa da Itália, mas acabou derrotada pelo Napoli por 3-1. O último título levantado pelo clube de Florença, no entanto, foi antes da chegada dos Della Valle, a Copa da Itália de 2000-2001. La Fiorentina ai tempi è bianca e rossa la divisa, ma che gioia il primo gol segnarlo. Pode dar dando tudo errado, né? O italiano ainda é sempre otimista. Após os escândalos antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a FIFA está garantindo a Rússia sem doping na Copa do Mundo do ano que vem. Vamos ver. Os escândalos de doping envolvendo o esporte russo vêm sendo frequentes e podem ter chegado também ao futebol. Sob investigação agora estão os jogadores do país que jogaram a Copa do Mundo da FIFA de 2014 no Brasil. Na competição, a equipe caiu na fase de grupos. Dos 23 convocados para o Mundial há 3 anos, além de outros 11 nomes, estão em lista de atletas que podem ter competido dopados. A FIFA estaria analisando o caso. Por outro lado, a agência de notícias russa TASS garantiu que a entidade que rege o futebol mundial já reanalisou os testes e confirmou que não há nenhum indício de doping. O CEO da Copa do Mundo da Rússia, Alexei Sorokin, garantiu ontem, em meio à Copa das Confederações, que todos os testes foram feitos recentemente. E, novamente, a maioria dos jogadores atuam nas competições europeias. E ambas são muito claras em relação ao doping. Se há fatos, vamos discuti-los. Se não há, vamos falar sobre futebol. Por isso, a Rússia, que vai organizar o Mundial ano que vem, está confirmada na Copa do Mundo. Let's discuss football. E o Avaí venceu ontem o Botafogo por 2-0, fechando a 10ª rodada do Brasileiro. Valeu, Cadu, até amanhã. Valeu, gente, até amanhã. O Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Ótima tarde, a gente se vê aqui amanhã. Tchau.